pelo superchat. Aí ele pergunta pra você, Thiago. Devemos investir em STEM? Ou Steam, não sei como é que pronuncia. Abraços. Sim, acho que não é nenhuma pergunta. É sim, claro, a gente tem que, Explica investir. o que é o STEM. O Sim, STEM Science, Technology, Engineering and Acho que matemática, Mathematics. não é? Enfim, são as áreas de ciências, entre aspas, ciências duras. Então, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, etc. Sem dúvida, a gente tem que investir em ciência. Eu acho que se a gente quiser criar uma infraestrutura de pesquisa, de ciência e de desenvolvimento no país, a gente precisa muito desse investimento, mas eu também digo para ter cuidado para não ficar só nisso, porque eu vejo muita gente que é super fã de astronomia dizendo que ciências humanas não serve para nada. Então também digo, olha, sim, ciências humanas é super importante, filosofia, história, geografia, também precisamos investir nisso, a gente precisa investir em ciência e em produção de conhecimento, isso é fundamental. Então isso para mim não tem nem dúvida. Essa pergunta e o teu comentário me faz pegar alguns exemplos, né? Então, eu concordo que não é para você investir só em uma área. Você não acha que seria interessante fazer como alguns países fizeram e investiram em áreas específicas durante um bom tempo para criar uma espécie de excelência com uma quantidade de mão de obra gigante naquela área? A gente tem exemplos que tem nego aqui que vai olhar pro lado político, eu quero que vocês se fodam porque eu não tô falando de política. Cuba com médicos. Mas a gente também tem o exemplo da Índia com a parte de matemática, e olha a potência que ainda está se tornando na área de programação, justamente por causa de um investimento muito grande em ciências exatas, como matemática, por exemplo, que aconteceu lá atrás e hoje vem se consolidando. Olha só quem é hoje o cara que toma conta do Alphabet, do Google. É o indiano. Quem é o presidente da Microsoft? É o indiano. E você começa a ver que esses caras, eles vêm lá de trás de uma política que foi criada lá atrás, no país, de se dar privilégio para uma área específica, investir mais nela, para se crescer nela, ficar forte nela, e depois colher os frutos e começar a investir em outras. O que você acha desse tipo de estratégia? Isso pode ser interessante dependendo de onde você quer chegar, mas eu acho que tem algo que é até mais fundamental do que escolher uma área específica e uma área estratégica, que é você desenvolver a infraestrutura de educação. Não adianta você pensar, por exemplo, em investir mais em matemática ou engenharia se você tem uma universidade, como é o nosso caso, que às vezes a gente não tem papel higiênico no banheiro, sabe? Então, eu acho que você precisa, antes de mais nada, você precisa criar uma infraestrutura de investimento em educação e ciência no país, de uma maneira geral. Eu acho que isso é tipo um arcabouço que você vai precisar. E aí, se você quiser pensar, né, em... Pois é, a infraestrutura de educação é fundamental. E aí, eu acho que as coisas acabam, se você quiser escolher uma área estratégica, pode ser interessante. Eu não vejo isso tanto no Brasil, porque o Brasil é bem... Ele já está bem avançado, é um país grande, é um país com uma economia grande, e já tem muitas áreas, é um país que talvez já tenha um pouco mais de tradição em educação e ciência de uma maneira geral. Então, eu acho que é importante não deixar ninguém para trás também. Porque uma coisa que eu acho que é muito perigosa é o que o Brasil está fazendo mais ou menos isso agora, investindo em ciências aplicadas. E isso, para mim, é um erro. Se você pensa só em ciência aplicada, você está jogando fora a base da ciência no Brasil. Então, isso pode durar 10 anos, mas no final das contas, talvez você tenha um pouquinho mais de engenheiro e a sua ciência está desmoronando de uma maneira geral. E aí não funciona. Então, se você escolher algumas áreas, mas sempre levando em conta a ciência básica, eu acho que isso é sempre importante. Escolher só a ciência aplicada é uma coisa muito produtivista e que a longo prazo não funciona. Eu penso muito, eu gosto muito dessa estratégia. A gente vê que essa estratégia ela dá certo em países que estão em reconstrução ou que não têm um direcionamento muito legal de educação, e aí passa a ter um direcionamento porque foca em uma área, porque tudo estava em colapso. Então, a gente pega o Japão, né? O que o Japão fez, né? O tipo de investimento que o Japão fez em ciências exatas também pós-guerra, né? E a potência que eles se tornaram depois por causa disso. E também ciências aplicadas de certa forma. Mas quando a gente pega para olhar que se você tem isso como uma estratégia da nação, e isso é para perdurar durante, sei lá, 20 anos, e para você tirar um proveito disso, tem um fim, sabe? A gente se transformar um líder em uma área, para depois tirar dinheiro disso, monetizar essa área, ganhar, tipo, tudo que pode se ganhar com essa área, virar uma referência, e aí começar a aplicar no resto. Ok. O problema é que a gente não vê isso bem estruturado aqui no Brasil, né? Então, por mais que a gente vê alguém tentando fazer algo numa direção, vai entrar um outro governo, vai desmoronar tudo de novo,
não existe um plano, uma diretriz nacional que faça sentido para algo a longo prazo, né? Uma coisa que eu falo muito é que no Brasil, ciência nunca é projeto de Estado, é projeto de governo. Então você pode ter um projeto de governo que seja muito bom por um determinado período de tempo, troca o governo, desmorona tudo. É diferente, por exemplo, se você pensa na NASA. E aí a NASA é uma coisa que sempre foi um projeto de Estado e os caras investiram naquilo para fazer alguma coisa que durasse. Então a NASA se tornou uma coisa que é mais ou menos independente do governo que está ali no momento. Mesmo que você possa trocar o presidente da NASA, tem um presidente bom, um presidente ruim da NASA, não sei o quê, mas você tem uma instituição que é muito sólida. Aqui a gente fica muito dependente do governo que entra de um lado ou de outro. É muito difícil fazer esse projeto a longo prazo aqui. Então, se você, seja lá qual for a área que você está pensando nessa questão estratégica, se você quer definir uma área estratégica, isso não pode ser definido, e isso é o que está acontecendo, por exemplo, agora, que é uma coisa que vem de cima para baixo. É uma coisa que é definida por meia dúzia de político lá que acha que aquela área ali é importante aquela hora, mas não tem nenhum planejamento mais forte por trás. É meia dúzia de caras numa sala que falou: a gente tem que investir nessa área aqui agora. Então, tá bom. Pô, beleza, daqui a 4 anos acabou isso, sabe? Então, a gente precisa pensar a ciência de uma maneira um pouquinho mais duradoura. E aí entra a questão política, a gente não precisa discutir política aqui nessa live, mas entra a questão política da gente pensar em como que a gente faz as eleições aqui, no sentido de é tudo muito eleitoral. Salvador da pátria, né? Sempre é o salvador da pátria. E acaba sendo uma coisa para angariar voto e não como um projeto de Estado de verdade. E aí, você curtiu esse corte? Pois é, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó, na descrição. E aqui do lado você pode se inscrever no canal ou assistir outro vídeo. Tá bem legal.